Imparcialidade, transparência, compromisso com a verdade. Está no ar, Jornal da Tarde RCA Brasil. A notícia do jeito que ela é. Olá, sexta-feira, dia 30 de julho de 2021, no ar mais uma edição do seu Jornal da Tarde. A partir de agora você fica por dentro da notícia do jeito que ela é. Muito prazer, eu sou André Lourenço, nos trabalhos técnicos Enzo Peroni e Samuel de Souza, o Samuca. Vamos então aos destaques de hoje. Vacinação contra a Covid-19 avança para 28 anos ou mais na próxima segunda. Coordenadoria do Bem-Estar Animal terá nova sede. Araraquara terá 100% de iluminação LED até o final do ano. Prefeitura fará nova licitação para a venda do CT do Pinheirinho e do antigo estande de tiro do tiro de guerra. Confira ainda as últimas informações do esporte e os destaques do plantão policial. E no quadro Cultura e Lazer, confira os lançamentos do cinema e os destaques da agenda do município. Editorial. A nossa saudação a todos que nos seguem neste momento. Este é o ponto de vista do nosso editorial neste dia 30 de julho, uma sexta-feira. Não deu certo. De fato, em uma primeira tentativa, a Prefeitura de Araraquara não conseguiu vender duas das suas mais importantes áreas, uma delas o Centro de Treinamento, o CT do Pinheirinho, e a outra o antigo estande de tiro de guerra. Isso que aconteceu, na verdade, já estava previsto. É o que normalmente ocorre em vendas públicas. Na primeira, não aparece nenhum interessado. E a segunda vai por um valor inferior do estabelecido. É a regra do jogo. Outras licitações vão acontecer no dia 31 de agosto, às 10h30 para o CT e 14h30 para o estande do tiro de guerra. O que a Prefeitura de Araraquara pretende, na verdade, é acabar com dois pesos que os tempos de modernidade e de avanço do progresso não permitem mais carregar, ainda mais construir ou dizer temos projetos para novos empreendimentos. Uma das propostas, na verdade, cá entre nós, tem o caminho certo. É a área do Centro de Treinamento do Pinheirinho, que deve ficar com a Ferroviária SA, o que nos leva a imaginar que está em boas mãos. Primeiro que a ferroviária é a marca da cidade, simboliza a nossa história esportiva, tem uma estrutura que é apropriada para servir os seus interesses profissionais. Detalhe interessante que nós devemos levar em conta é que quanto mais os seus investidores colocam dinheiro aqui em Araraquara, mais garantias nós vamos tendo para minimizar as especulações, aqueles boatos que Araraquara corre o risco de ficar sem essa marca, a marca da nossa querida ferroviária. Além do mais, minha gente, em se pensando que a ferroviária passa a ser definitivamente uma empresa voltada para o futebol, logo também se imagina que ela tem interesse em projetos sociais, como, por exemplo, formar escolinhas destinadas a revelar atletas, tanto no masculino quanto no feminino, para ter retorno naquilo que ela gasta. Ora, num momento como esse de pandemia, e cuja retomada vai demorar anos e anos, quem é que se atreve, no caso o município, a manter uma estrutura como essa
preservando história e patrimônio público, tudo ao mesmo tempo. A ferroviária, da forma com que está andando, não é apenas um modelo de gestão, mas de protecionismo às suas raízes e logo será a nossa capital do futebol. Mas ela também poderia olhar com muito carinho para o nosso futebol amador como retribuição aos craques que o futebol amador lhe deu lá no passado. Agora, quanto à outra área, aquela do tiro de guerra, o lugar está fadado a ser condomínio de alto padrão, pois nós já temos na proximidade o Complexo Dama e também o Residencial Volpe, situados em região nobre, e para onde, na verdade, o progresso está caminhando. Como dificilmente eu vou estar aqui para ver tudo que vai acontecer, outros poderão contar a história do progresso que chegou àquela região da cidade, em que nos tempos, lá atrás, bem lá atrás, se apanhava goiaba, se roubava manga e se corria de cães espalhados nos meios das plantações. Este é o ponto de vista do nosso editorial. Ivan Roberto Peroni de volta na próxima segunda com mais um editorial. E abrimos com informações do município, informações de Araraquara. A Secretaria de Desenvolvimento Urbano apresentou o projeto arquitetônico da nova sede da Coordenadoria de Bem-Estar Animal, que fica dentro do Parque do Pinheirinho. O novo espaço terá sede administrativa, 2 canis, 2 gatis e também um estábulo para cavalos, além de um ambulatório público para atendimento de baixa complexidade. A construção representará mais um avanço em prol das políticas públicas da causa animal. Saúde e bem-estar. E dentro de saúde, trazemos informações da pandemia no município. Araraquara começa a vacinar na próxima segunda pessoas com 28 anos. A imunização poderá ser feita em qualquer um dos 9 polos de vacinação que estão instalados nos Centros Municipais de Saúde da Vila Xavier, do IEDA, UPA Vale Verde, no CESA, Vale do Sol, Assentamento Bela Vista e também Distrito de Bueno de Andrada, além do drive-thru do SESC e também do CEAR. Gestantes e puérperas também continuam recebendo a vacina e devem apresentar, além do RG e CPF, comprovante residencial atualizado, uma carta do médico autorizando a vacinação, a imunização. Já as lactantes devem apresentar a certidão de nascimento do bebê, declaração ou relatório médico constando a situação de lactante, além de RG, CPF e também um comprovante residencial atualizado. E para se ter uma ideia, até neste momento, Araraquara já aplicou 201.501 doses, sendo 143.670 voltadas à primeira dosagem e 51.953 referente à segunda dose, além da dose única, que corresponde a 5.878 imunizações. E seguindo com informações em relação à vacina, um alerta sendo feito. A Anvisa alerta sobre casos raros de Guillain-Barré após vacina, mas também mantém recomendação para imunização. Mais informações, reportagem dela, Milena Abreu. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária emitiu um alerta esta semana sobre casos raros da síndrome de Guillain-Barré registrados em pessoas que se vacinaram contra a Covid-19. Segundo a Anvisa, até o momento, 27 notificações de casos suspeitos da doença foram feitas no Brasil em pacientes que tomaram o imunizante da AstraZeneca. 3 casos estão sendo investigados em pessoas que tomaram a vacina da Janssen
e outros 4 seriam relacionados à imunização com Coronavac, totalizando 34 registros. A síndrome de Guillain-Barré é um distúrbio neurológico autoimune raro, no qual o sistema imunológico danifica as células nervosas. Mas a maioria das pessoas se recupera totalmente do distúrbio quando ele é tratado. Apesar de ter feito alerta, a Anvisa mantém a recomendação pela continuidade da vacinação, uma vez que os benefícios das vacinas contra o coronavírus superam os riscos. Além disso, orienta que pessoas vacinadas devem procurar atendimento médico imediato se desenvolverem sinais e sintomas sugestivos da síndrome, como sensação de dormência ou queimação nos pés, nas pernas, nos braços e nas mãos, fraqueza que aumenta com o passar do tempo, visão dupla ou dificuldade em mover os olhos e dificuldade de engolir, falar ou mastigar. Da Rádio 2, Milena Abreu. Trazendo informações também nacionais em relação à atualização de casos e mortes. No país, o Brasil comunica mais 1.300 mortes, 1.300 vítimas fatais e 42 mil casos nas últimas 24 horas. Mais informações com ele, Bruno Moreira. O Brasil contabilizou nesta quarta-feira o total de 1.344 mortes e mais de 48 mil novos casos de Covid-19. Os dados são de levantamento do CONAS, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, com base nas últimas 24 horas. O país passa a ter 553.179 mortes e quase 19 milhões e 800 mil infectados pelo novo coronavírus desde o início da pandemia. A média móvel de mortes vem apresentando queda desde o mês de junho, mas a média móvel de contaminações demonstra crescimento nos últimos dias. Nesta quarta, a média móvel de novos casos ficou em 46 mil. E a de óbitos está em 1.082. Essa média é referente ao índice de casos e mortes nos últimos 7 dias. Agência Rádio Web, com informações de Brasília, Bruno Moreira. Já em relação ao município, em relação a Araraquara, não tivemos nenhum registro de óbito de vítimas fatais, então a cidade segue com 560 óbitos até o momento, desde o início da pandemia. Já em relação a casos, foram registrados, último boletim divulgado na manhã desta sexta, mais 31 novos casos, e a cidade chega neste momento a 28.135 casos de pessoas contaminadas também desde o início da pandemia. Mudando um pouco de assunto, mas ainda falando de saúde, cerca de 140 milhões de brasileiros sofrem de dor de cabeça. Entre eles, olha só, crianças. Mais informações, detalhes com ela, Sig Eichmeier. Crianças e adolescentes também sofrem de cefaleia, popularmente conhecida como dor de cabeça. Ela pode vir acompanhada de sintomas como sensibilidade à luz, som ou cheiros, irritabilidade, dor mais intensa ao movimentar o corpo, náuseas e vômitos. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, 90% da população mundial já teve, tem ou vai sofrer de dor de cabeça algum dia. São mais de 150 diferentes tipos de cefaleia e a estimativa é que no Brasil elas afetem cerca de 140 milhões de pessoas de diversas idades. Muitas vezes, a criança que sofre de dor de cabeça não consegue demonstrar a dimensão do problema e é importante que os pais mantenham a atenção redobrada. Informações sobre a frequência das queixas e mudanças de comportamento podem auxiliar o pediatra na identificação da causa da dor. Da Rádio 2, Sig Eichmeier. Intervalo, na sequência a gente volta com muito mais informações para você. Não saia daí. Você está ouvindo Jornal da Tarde, RCA Brasil.
A vontade de cooperar e de somar forças sempre fizeram parte do ser humano. Mas foi em 1844, na Inglaterra, durante a Revolução Industrial, que surgiu a primeira cooperativa, quando tecelões se uniram para melhorar suas condições de vida. O cooperativismo foi ganhando força e hoje é o maior movimento social do planeta. Sicoob apresenta Cooperativismo. Tudo o que você precisa saber. Episódio 1. O cooperativismo. As pessoas com objetivos em comum se unem para formar uma cooperativa e juntas conquistarem mais. Assim, todo mundo cresce junto, dividindo resultados, seguindo os princípios do cooperativismo. Qualquer pessoa pode fazer parte de uma cooperativa. Todos os cooperados participam das decisões e dos resultados. As cooperativas são independentes e colaborativas. Elas contribuem com o desenvolvimento social e econômico de seus cooperados e de suas comunidades. Sem contar que uma cooperativa pode cooperar com a outra, fortalecendo as duas. É assim, compartilhando o crescimento, que o cooperativismo transforma para melhor a vida das pessoas. Quer saber mais? Assista aos outros episódios. Sicoob. De volta no seu Jornal da Tarde com Tadeu Alves, que nos traz os destaques do setor policial desta sexta. Plantão policial. Nesta ronda policial, por causa das ameaças, assassino confessa ter matado o seu desafeto. Já está recolhido à cadeia pública de Santa Ernestina o Wellington Ferreira dos Santos, 34 anos, que no domingo passado matou o Ismael Pereira de Melo, idade também de 34 anos. Foi morto a um golpe de faca. O crime aconteceu na Avenida Francisco Martins Caldeira, uma viela do Parque São Paulo, em Araraquara. O criminoso foi preso nesta quinta-feira e teria contado ao delegado que esfaqueou a vítima após sofrer uma série de ameaças, algumas delas transferidas também aos seus familiares. A história, cheio de fantasias, agora passa a ser esclarecida pela Polícia Civil. O assassino, em seu depoimento, relata que vinha tendo um relacionamento com a ex-companheira da vítima e, por seu turno, não aceitava o fim do relacionamento. A partir daí é que teria começado a desavença entre os dois, ainda que a separação tenha ocorrido há 4 anos atrás. Ao longo desse período, permanentemente, Ismael, por não concordar com o fim do relacionamento, vivia ameaçando Wellington e a mulher, com quem agora tem um filho de 11 meses, sem nunca registrar boletim de ocorrência. Quando questionado sobre o que acontecera no domingo, o assassino apenas relatou que estava passando com a família pela avenida e acabou, uma vez mais, sendo ameaçado por Ismael, que atirou em sua direção uma garrafa, quase atingindo o bebê. Sentindo-se acuado, tirou da cinta uma faca e foi para cima do desafeto, acertando-lhe um golpe no peito, o suficiente para tirar sua vida. Em seguida, se livrou da faca e fugiu para ser preso nesta quinta-feira, já que possui antecedentes criminais. Filho encontra a mãe no quarto com 50% do corpo queimado. A dona de casa, Rosa Maria Ferreira de Melo, 54 anos, foi encaminhada em estado grave para a Santa Casa, com graves queimaduras no rosto, na manhã desta quinta-feira por uma unidade de suporte avançado do SAMU em São Carlos. Aproximadamente 50% do corpo foi atingido. O filho, de 29 anos, da vítima diz que reside numa casa aos fundos com sua irmã, no mesmo quintal da residência da mãe, na rua Rio Capibaribe, no Jardim Jockey Club. E na manhã de ontem, ao visitá-la, ao entrar no quarto, encontrou-a caída com queimaduras na cintura para cima. Viu também que a cama dela estava destruída devido ao fogo. Às autoridades policiais, o filho informou ainda que na noite desta quarta-feira encontrou a mãe sonolenta, fumando em cima da cama. Teria dito a ela para primeiro fumar e depois ir dormir, caso contrário, poderia ocorrer um acidente. Contudo, nesta manhã, encontrou-a com várias queimaduras da cintura para cima, principalmente no rosto. Foi inicialmente atendida por um socorrista da motolância e posteriormente por uma unidade básica do SAMU. Mas, devido à gravidade dos ferimentos, foi necessária a presença da unidade avançada, que entubou Rosa Maria e encaminhou-a com urgência à Santa Casa. O delegado Edmundo Ferreira Gomes,
Plantonista na Central de Polícia Judiciária e a Polícia Científica atenderam a ocorrência. Colaborou conosco São Carlos agora. Carro desgovernado invade pista contrária na rodovia e provoca acidente. Um acidente vitimou uma família que ocupava um carro Volkswagen Logos e um caminhão Ford, modelo cargo basculante, na rodovia Carlos Francisco Malzone, perto de Motuca. Chovia no momento do acidente e, por motivos ainda desconhecidos, o carro teria invadido a faixa contrária e colidiu frontalmente com o caminhão. A unidade de salvamento do Corpo de Bombeiros e de resgate do Serviço de Atendimento Móvel, SAMU, foram acionados no local, juntamente com a Polícia Militar, que compareceu com o Sargento Durval e Cabo Jonatas. No carro estavam os pais e 2 filhos, um menino de 7 anos e um adolescente de 12 anos. Pai e filhos foram socorridos conscientes ao pronto-socorro de Rincão. Já a mãe foi socorrida pela unidade de suporte avançado em estado grave, com traumatismo craniano e uma fratura em uma das pernas. O motorista do caminhão não se feriu. Colaborou conosco Matão Urgente. Esses foram os informes da Ronda Policial. Tadeu Alves de volta na próxima segunda com mais informações dos destaques do plantão policial ao longo do final de semana. Vamos então às capas, né? Quais são os destaques, as manchetes das capas dos jornais em circulação em nosso país nesta sexta, dia 30 de julho de 2021. E a gente começa pela Folha de São Paulo. Você que nos acompanha pelo Facebook e também pelo YouTube pode ver imagens detalhadas dessas capas. Folha de São Paulo traz como destaque, como manchete, um assunto político. Bolsonaro mente em maior ataque a sistema de voto. Após anos citando irregularidade, o presidente admite não ter prova de fraude. E mais acima uma foto. Um destaque também das manobras feitas pela ginasta Rebeca Andrade, medalhista de prata nos Jogos Olímpicos. Um destaque entrando para a história, né? Aliás, primeira medalha do Brasil na ginástica artística. E mais uma medalha sendo contabilizada pelo Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio. É o destaque trazido pela Folha de São Paulo. Mais uma capa passar para o estado de São Paulo. Também mantendo os assuntos, política. Provas de Bolsonaro contra a urna eletrônica são fake news. E mais acima, mais uma vez, a Rebeca Andrade. Também destaque de uma foto dela. Baile de prata. Está aí trazido pelo estado de São Paulo. E ao lado, também mais um destaque nas Olimpíadas, a Mayra Aguiar. Conquistou o tri inédito. Medalhista de bronze também, a judoca brasileira, terceira medalha dela conquistada em Jogos Olímpicos. É o destaque aí estampado na capa do estado de São Paulo. Mais uma capa ao Globo do Rio. Pós-pandemia. Rio terá festas em setembro e reabertura total em novembro. Mais um passo sendo dado em relação à retomada, à vida ao normal, entre aspas, né, em meio a essa pandemia. Destaque aí trazido pelo Globo. E mais acima, mais uma vez ela, a Rebeca também, sendo destaque no jornal Globo do Rio. E para a gente poder finalizar, Correio Brasiliense, prepare-se, vem frio aí. Já chegou, né? A gente sentindo ao longo da semana também, baixas temperaturas, e é o destaque trazido pelo Correio Brasiliense. Frio também na capital do país. E mais acima, fotos da Rebeca e também da Mayra, as duas medalhistas olímpicas. Daí os destaques, portanto, as manchetes, né, das capas dos jornais em circulação em nosso país, edições desta sexta, dia 30 de julho. Passamos então às informações do mundo da política. Política. E sem interessados nas primeiras licitações, a Prefeitura de Araraquara fará uma nova tentativa de venda do Centro de Treinamento, CT, do Pinheirinho e também do antigo estande de tiro do tiro de guerra. As novas tentativas vão ocorrer no dia 31 de agosto, às 10h30 da manhã e também às 2h30 da tarde para o CT e, na sequência, para o estande de tiro de guerra. O CT, atualmente utilizado pela Ferroviária SA, principal interessada na compra do local, mas que recuou depois de ser informada do valor,
foi avaliado em 15 milhões e 300 mil reais. Verificou que está acima de sua capacidade de investimento e acabou descartando essa compra até o momento. Já o antigo estande do tiro de guerra, localizada no Jardim Águas do Paiol, está avaliado em 3 milhões e 900 mil reais. Vence a licitação quem ofereceu o maior valor para arrematar essas áreas. Uma nova licitação também deve ser feita para tentar vender o antigo Palmeirinhas e também o hospital psiquiátrico localizado na Vila Xavier. Seguimos com as informações da política, mais um assunto nacional. CPI quer bloquear bens de empresa que intermediou a Covaxin. Reportagem dele, Humberto de Campos. A CPI da Covid volta a funcionar oficialmente na próxima terça-feira, mas os integrantes da cúpula da comissão não pararam de trabalhar durante o recesso. Esta semana, fizeram uma reunião virtual e o vice-presidente, senador Randolfo Rodrigues, já adiantou algumas medidas que vão ser tomadas no reinício dos trabalhos. Segundo ele, a comissão vota ainda nesta terça-feira o pedido de bloqueio de bens de duas empresas de Francisco Maximiano, da Precisa Medicamentos e da Global, empresas envolvidas na polêmica da compra da vacina indiana Covaxin. Também será votado um pedido de Randolfo Rodrigues para o afastamento, enquanto durar a CPI, da secretária de Gestão do Trabalho do Ministério da Saúde, Maíra Pinheiro. Entre os integrantes da cúpula da comissão, comenta-se que há indícios de que Maíra trabalhou para obstruir as investigações. Randolfo Rodrigues não gostou das conclusões anunciadas na manhã desta quinta-feira pelo chefe da Controladoria Geral da União, o ministro Wagner Rosário. Para a Controladoria, não houve qualquer irregularidade do Ministério da Saúde na tentativa de compra da Covaxin, nem no preço, nem no contrato e nem nas pressões denunciadas pelo irmão do deputado Luiz Miranda, o funcionário de carreira Luiz Ricardo Miranda. O único erro para a CGU é um documento com indícios de adulteração produzido pela Precisa e não reconhecido pelo fabricante da vacina. Eu vivi para ver a CGU declarar que falsidade ideológica não é crime. Essa declaração da CGU equipara-se a isso, a dizer que falsidade ideológica, um crime gravíssimo, principalmente se tratando de documentos públicos, é relativizado. Esta é a menor das omissões. A CGU, com essa declaração, o Controlador-Geral da União, ao invés de fazer a devida investigação, está se alinhando politicamente. Na semana que vem, a CPI da pandemia vai ouvir na terça-feira o reverendo Hamilton Gomes de Paula, fundador da entidade estranhamente chamada de Secretaria Nacional de Assuntos Humanitários. Agência Rádio Web de Brasília, Humberto de Campos. E voltamos com informações da política local. A Prefeitura de Araraquara entregará nos próximos dias as obras de reforma e também ampliação de 2 centros de educação e recreação CRs, que foram eleitas pelo Orçamento Participativo, a OP, e juntas vão atender quase 500 crianças do município. Nesta sexta foi feita também a entrega da reforma do CR Professora Honorina Comelli Lia, no Jardim Imperador, unidade responsável pelo atendimento de 256 alunos. Já na próxima segunda, segundo programação, cronograma, dia 2, será a vez do CR José Pisani, no Yolanda Ópice. Será entregue à população para atender cerca de 339 crianças. E mudando um pouco de assunto, trazendo uma informação, manchete, aliás, nacional e uma amostra, um resultado do descaso do poder público da União. Incêndio destrói parte do acervo histórico do cinema brasileiro. Mais informações, reportagem dele, Bruno Moreira. Parte do acervo de um galpão da Cinemateca Brasileira, em São Paulo, foi destruído por um incêndio na noite desta quinta-feira. Não houve vítimas. Ao menos 3 salas do primeiro andar foram consumidas pelo fogo. 2 delas eram de filmes históricos e uma de material impresso e documentos. A causa do incêndio foi explicada pela capitã do Corpo de Bombeiros, Carina de Paula Moreira.
Informações dos bombeiros civis que trabalham aqui, o princípio de incêndio ocorreu por uma manutenção que aconteceu hoje. Uma empresa terceirizada do governo federal, contratada para fazer a manutenção da climatização. Eles estavam utilizando um equipamento para fazer a manutenção do ar-condicionado. Por conta dessa manutenção aconteceu esse princípio de incêndio. O pessoal, os bombeiros civis, da Brigada de Incêndio, esse princípio de incêndio tentou apagar com os extintores que tinham na edificação, porém não conseguiram por o material ser combustível. Cerca de 15 viaturas dos bombeiros foram enviadas ao local para o combate ao incêndio. O espaço tem mais de 8 mil metros quadrados e foi doado à Cinemateca em 2009 pela União. Ele guarda filmes e documentos que formam um acervo da história do audiovisual brasileiro. Nos últimos anos, funcionários e artistas vinham alertando para a precariedade da estrutura. Esse ponto de vista é compartilhado por João Guilherme Baroni, mestre em indústria audiovisual. Está acontecendo na Cinemateca Brasileira nos últimos anos é uma vergonha, é lamentável, que mostra que o país está na direção errada em relação às suas políticas culturais, especialmente em relação ao audiovisual, porque relegar a vamos dizer, uma vala comum, algo que é um bem imaterial e intangível e que tem um enorme valor do ponto de vista da preservação da memória do país. O risco de incêndio havia sido alertado pelo Ministério Público Federal de São Paulo 9 dias antes do episódio. O caso gerou reação da classe artística do país, especialmente nas redes sociais, na noite desta quinta. O papel de uma cinemateca é destacado pelo produtor João Pedro Fleck, um dos fundadores do Festival Internacional de Cinema Fantástico de Porto Alegre. E a preocupação com a manutenção de filmes em película é o que faz a película continuar existindo hoje em muitos países, porque os cineastas fazem seus filmes em meio digital, mas querem que as cinematecas tenham uma cópia, porque ninguém sabe o que vai ser do futuro, cara? Então, muitas vezes, esses filmes, depois de prontos, acabam tendo uma versão em cópia 35mm feitas exatamente para o seu armazenamento. E o que acontece num caso desses é a perda da memória cinematográfica e cultural de um país. A preocupação com a Cinemateca havia sido exposta 3 semanas atrás no tradicional Festival de Cannes, na França, pelo cineasta Kleber Mendonça Filho, diretor de filmes como Aquários e Bacurau. A Cinemateca Brasileira está fechada há mais de um ano. 90 mil títulos, 230 mil rolos de filmes e fitas televisivas. Todos os técnicos e especialistas foram demitidos. Essa é uma clara demonstração do desprezo pela cultura e pelo cinema. O governo disse que pediu à Polícia Federal para apurar o caso. Segundo a Secretaria da Cultura, só após o controle total do incêndio será possível determinar o impacto e as ações necessárias para uma eventual recuperação do acervo e também do espaço físico. Nas redes sociais, o secretário da Cultura, Mário Frias, escreveu que a apuração da PF vai indicar se o incêndio foi criminoso. Agência Rádio Web de São Paulo, Bruno Moreira. Tivemos o Museu da Língua Portuguesa, há pouco tempo atrás, vai ser reaberto, aliás, para visitação a partir de amanhã. Agora mais um indício do descaso do poder público, da falta de preservação, conservação, enfim, dos nossos materiais, da história de nosso país e principalmente da cultura de nosso país. Lamentável que isso aconteça ainda, em nosso país. Intervalo, gente. Na sequência a gente volta para falar de economia e ainda hoje trazendo as informações do esporte e também cultura e lazer no seu Jornal da Tarde. A gente volta já. Você está ouvindo Jornal da Tarde, RCA Brasil. Você pode se comunicar e ouvir toda a programação da RCA Brasil em qualquer parte do mundo. Basta acessar nossa página na internet
www.rciararaquara.com.br e nas principais plataformas das redes sociais. Tenha a Brasileiríssima na palma da sua mão. Baixe o app RCIA Brasil, disponível para aparelhos Android. Brasil de todas as bossas. O jeito especial de compor, cantar e tocar a música popular brasileira de todos os tempos, com destaque para a Bossa Nova. Quinta, 6 da tarde. Reapresentação, sexta, 8 da noite. Voltamos com o seu Jornal da Tarde para falar de economia. Economia. E Araraquara terá 100% de iluminação LED até o final de 2021. Essa, aliás, é a meta do programa Ilumina Araraquara, que tem como objetivo a modernização, a expansão e também melhoria da rede de iluminação pública do município, com a troca de lâmpadas e luminárias convencionais, vapor de sódio, pela tecnologia LED. Esse sistema, aliás, garante maior luminosidade, menor consumo de energia elétrica e menor manutenção. O programa Ilumina Araraquara foi lançado em 2017. Além da área central, o Ilumina Araraquara já passou pela Praça Paulo Mácia, no Yolanda Ópice, Praça Major Abel Fortes, o Parque Infantil no centro, a Praça também da Independência, no Jardim Público, a Praça Nossa Senhora do Carmo, área de lazer também do Hortências, área de lazer do Jardim Del Rey, área de lazer do Jardim América, Praça do Teatro Municipal Lívio Abramo e também o Residencial dos Oitis e também Hortências. Seguimos no assunto de economia e Dia dos Pais deve movimentar 6 bilhões de reais, mais que nos 2 anos anteriores. Quem nos traz mais informações é ela, Sig Eichmeier. Este ano, o Dia dos Pais será comemorado em 8 de agosto, segundo domingo do mês. E a previsão é que as vendas para a data cresçam 13,9% na comparação com o mesmo período de 2020. A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a CNC, estima que o varejo deverá faturar cerca de 6 bilhões de reais. Em agosto de 2019, as vendas para o Dia dos Pais alcançaram 5 bilhões 970 milhões de reais e no mesmo período de 2020 ficaram em torno de 5 bilhões de reais. O comércio varejista tem mostrado sinais de recuperação nos últimos meses e, de acordo com a CNC, apesar de a movimentação dos consumidores em lojas físicas ainda não ter se normalizado, já foi percebido um aumento. Os canais digitais também têm ajudado a compensar a redução dos clientes presenciais e registraram crescimento de cerca de 47% nas vendas do primeiro semestre sobre o mesmo período do ano passado. Alguns dos presentes mais procurados para os pais serão os artigos de vestuário, acessórios e calçados, seguidos das utilidades domésticas e dos eletrônicos. Na sequência, nas intenções de compra, aparecem os produtos de perfumaria e os cosméticos. Da Rádio 2, Sig Eichmeier. E valores do terceiro lote de restituição do imposto de renda são creditados nesta sexta a 5 milhões de contribuintes. Informações, Milena Abreu. A Receita Federal deposita nesta sexta-feira, dia 30 de julho, os valores da restituição do imposto de renda para os contemplados no terceiro lote de devoluções de 2021. O crédito bancário será feito para 5.068.229 pessoas, num valor total de 5 bilhões e 800 milhões de reais. De acordo com o fisco, cerca de 155 mil contribuintes contemplados são pessoas que têm prioridade legal nas devoluções. Idosos acima de 60 anos, contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou doença grave
e contribuintes cuja maior fonte de renda é o magistério. Os outros contemplados que recebem nesta sexta-feira são contribuintes não prioritários que entregaram a declaração até o dia 18 de maio, um total de 4.913.343 pessoas. Este ano, a Receita vai pagar as restituições aos contribuintes que têm direito e não caíram na malha fina em 5 lotes. Os próximos serão liberados em agosto e em setembro. O pagamento é realizado diretamente na conta bancária informada na declaração de imposto de renda. Se por algum motivo o crédito não for realizado, os valores ficam disponíveis para resgate por até 1 ano no Banco do Brasil. Da Rádio 2, Milena Abreu. É muito importante. Neste momento em nosso país, muita gente não consegue cumprir os serviços financeiros, acaba tendo o seu nome negativado. É o momento de crise em meio a essa pandemia que a gente vivencia. Entenda então nessa reportagem especial de Cadu Macri quais são os riscos de ter esse nome negativado. É muito importante que o consumidor saiba se existe alguma dívida em atraso registrada nos órgãos de proteção ao crédito, ou seja, se ele está com alguma restrição em seu CPF, popularmente denominada de negativação, ainda mais em tempos como o atual, no qual a inadimplência vem crescendo por conta da crise econômica agravada pela pandemia da Covid-19 e muitos vêm tendo mais dificuldades para manter as contas em dia. Também é preciso entender quais são as consequências quando isso acontece e como agir para tentar reverter a situação. Para responder a essas e outras dúvidas comuns entre os consumidores, conversamos com Lola de Oliveira, diretora de Marketing e Relacionamento com o Cliente da Boa Vista. Ela revela que algumas informações que ficam armazenadas no nome e no CPF do consumidor podem causar problemas na hora que ele quiser fazer um financiamento para comprar um veículo ou então um imóvel. Essas informações, elas fazem parte do comportamento do consumidor. E então elas acabam sendo utilizadas para cálculo do score de crédito, que é uma nota que atribui uma probabilidade de vir a ser inadimplente no futuro. Ora, se ele já está inadimplente, essa informação acaba tendo um peso maior neste cálculo do score. Quando ele for fazer um financiamento, por exemplo, de um veículo ou de um imóvel, esta pontuação pode estar menor do que poderia na existência de um débito em atraso. Lola Oliveira, diretora de Marketing e Relacionamento com o Cliente da Boa Vista, esclarece uma dúvida que muita gente tem. Uma dívida não caduca depois de 5 anos. Ela passa apenas a deixar de ter visibilidade no banco de dados. Os órgãos de proteção ao crédito só podem dar visibilidade para uma dívida até o período de 5 anos. Então, a partir de 5 anos, os órgãos de defesa do consumidor são obrigados a retirar essa dívida do seu banco de dados, porém, a dívida persiste. Então, ela continua existindo, continua incidindo juros, e o credor, ele faz todo o trabalho de cobrança mesmo para esse consumidor. O consumidor que quiser verificar a situação do seu CPF pode fazer isso a qualquer momento e de forma gratuita. Basta acessar o site da Boa Vista no www.consumidorpositivo.com.br ou então fazendo o download do aplicativo da Boa Vista que está disponível para Android e iOS. A Agência Rádio Web do Rio de Janeiro, Cadu Macri. E oportunidade no seu Jornal da Tarde, o Tribunal de Justiça de São Paulo, TJSP, publicou nesta quinta o edital de concurso para o cargo de escrevente técnico judiciário. Estão previstas 5 vagas para a região de São Carlos e outras 10 para as regiões de Rio Claro e também Pirassununga. Ao todo, gente, são 845 vagas em todo o estado de São Paulo. E as inscrições podem ser realizadas a partir de hoje, já nesse dia 30, até o dia 2 de setembro, às 4 da tarde, quando se encerram, exclusivamente pelo site da Fundação VUNESP, responsável pela aplicação da prova. O site é o vunesp.com.br. Vou repetir aqui, vunesp.com.br. E o salário atraente, viu, para esse cargo específico, R$ 4.981,71, mais os auxílios para alimentação, saúde e também transporte,
valor referente a janeiro deste ano. O concurso vai ser dividido em 2 etapas: prova objetiva, de caráter eliminatório, composta por 100 questões de múltipla escolha e prevista para o dia 31 de outubro, e também a prova prática de formatação e digitação, apenas para os candidatos habilitados e com melhor classificação, de acordo com as notas de corte de cada circunscrição judiciária, em data ainda a ser definida. Após homologação, o concurso vai ter uma validade de 1 ano, prorrogável pelo mesmo período, a critério do TJ de São Paulo. E mais uma oportunidade, dessa vez aqui para a cidade de Araraquara. O SESC Senat do município está com um processo seletivo para contratação e formação de cadastro reserva para o cargo de motorista. A seleção será feita em 2 etapas: a avaliação de conhecimentos específicos, objetiva e também discursiva, análise documental e também entrevista. Mais informações, só acessar o site SESC Senat, tudo junto, sescsenat.org.br/vagas. E as inscrições terminam no próximo dia 8 de agosto. Intervalo no seu Jornal da Tarde, na sequência mais informações para falar de esporte e na sequência falar de cultura e lazer. A gente volta já. Você está ouvindo Jornal da Tarde, RCA Brasil. Na família, um ajuda o outro. Na escola, todos compartilham conhecimento. Nas cooperativas de crédito também é assim. As pessoas se unem para ter melhores serviços financeiros. Sicoob apresenta Cooperativismo. Tudo o que você precisa saber. Episódio 2, Cooperativas de Crédito e Sicoob. As cooperativas de crédito são organizações formadas por pessoas com objetivos em comum. Como não possuem fins lucrativos, oferecem taxas e tarifas mais baixas e melhor remuneração para seus investimentos. Os cooperados participam das decisões e compartilham entre si os resultados. O Sicoob é um grande exemplo de cooperativa de crédito. Somos fiscalizados pelo Banco Central do Brasil e já transformamos a vida de milhões de associados. Nossas cooperativas têm tudo de um banco, só que com mais benefícios. São diversos produtos e serviços para você, sua empresa ou agronegócio. O Sicoob oferece também canais de autoatendimento para realizar consultas e transações com toda a comodidade e segurança. Mas mesmo com tanta tecnologia, você tem um atendimento mais humano e personalizado. Afinal, aqui, você é dono. Quer saber mais? Assista aos outros episódios. Sicoob. Chorando de alegria. Durante 1 hora, cavaquinhos, tamborins, flautas, saxofones e demais coadjuvantes nos trazem melodias antigas e recentes de solistas e grupos consagrados do gênero, mostrando a linguagem popular brasileira. Apresentação terça, 6 da tarde. Reapresentação quarta, 8 da noite. Brasil de todos os tempos. O registro dos momentos mais significativos da música popular brasileira por seus autores e intérpretes. Domingo, 10 da manhã. Reapresentação quarta, 9 da noite. De volta para falar de esportes e informações dele, Rafael Zocco. Esporte. Olá para você que está ligado nas redes sociais da RCA em Araraquara, desta sexta-feira, dia 30 de julho de 2021. Jogos Olímpicos. O Brasil deu adeus às chances de medalha no futebol feminino. Em duelo diante do Canadá, as comandadas por Pia Sundhage ficaram no empate no tempo normal por 0-0. A igualdade persistiu até a prorrogação e a decisão se encaminhou para as penalidades. Na primeira cobrança, Bárbara defendeu o chute da capitã Sinclair, porém, nas 2 últimas cobranças brasileiras, Andressa Alves e Rafaele pararam em defesas da goleira Stephanie Labé e as canadenses venceram por 4-3.
Esta foi a segunda vez que o Brasil foi eliminado nas quartas de final em 7 disputas de Olimpíadas. A anterior aconteceu em Londres 2012, quando a seleção foi superada pelo Japão por 2-0. No boxe, o pugilista Abner Teixeira venceu Hussain Yashaishi, da Jordânia, e se classificou às semifinais na categoria pesada, entre 81 e 91 quilos. O resultado garante pelo menos a medalha de bronze para o país, já que o boxe não tem disputa de terceiro lugar. Futebol sul-americano. A Conmebol confirmou que a grande final da Libertadores feminina será disputada no Uruguai entre os dias 20 e 27 de novembro. A intenção da entidade é realizar a decisão no Estádio Centenário em Montevidéu, palco que também receberá a final masculina, além da Copa Sul-Americana. Toda a disputa da Libertadores feminina, da fase de grupos até as semifinais, será mantida entre os dias 30 de setembro e 16 de outubro, no Chile. Ao todo, serão 16 equipes participantes. Atual campeã do torneio, a Ferroviária tem presença garantida na disputa, ao lado de Corinthians, que foi o campeão brasileiro feminino em 2020, e do Avaí Kinderman, vice-campeão. Santiago Morning, do Chile, Universidade de Chile, Nacional do Uruguai, São Lourenço da Argentina e Cerro Porteño do Paraguai são os outros clubes que estão classificados até o momento para a competição. Ferroviária. O clube prorrogou o contrato do lateral direito Bernardo, um dos destaques da equipe no Brasileiro da Série D, por mais 2 temporadas. O vínculo atual era válido até o dia 15 de novembro deste ano, e o novo passa a valer até o fim do Paulistão de 2023. Bernardo tem se destacado pelo lado direito da equipe de Elano Bloomer. Contratado para a disputa da Série D, o lateral de 24 anos participou em mais de 50% dos gols da Locomotiva até aqui, anotando também 2 gols, e tem colaborado para o bom desempenho da equipe, que lidera o grupo A6, com 19 pontos, e não perde há 8 jogos e não sofre gols há 7. A equipe se prepara para o confronto diante do Patrocinense, que acontece neste domingo, às 4 horas da tarde, no estádio Pedro Nascimento, na cidade de Patrocínio, em Minas Gerais. O técnico Elano Bloomer tem dúvidas para escalar a equipe. O zagueiro Léo Rigo, com torção no tornozelo, e o volante Nando Carandina, com dores no quadril, não devem participar do confronto. Gustavo Medina deve entrar na zaga, enquanto Marquinhos deve fazer dupla com PH no meio de campo. Depois de cumprir suspensão, Saulo volta a ficar à disposição e é presença certa no gol Grená. Com isso, a equipe pode ir a campo no 3-5-2, com Saulo, Bruno Leonardo, Guilherme Matos e Gustavo Medina, Bernardo, Marquinhos, PH, Léo Castro e Bruno Santos, Júlio Vitor e Gleison. Ficamos por aqui e não deixe de acessar o nosso portal rciararaquara.com.br e as nossas redes sociais para outras novidades. Até a próxima! Muito bem. Dia de estreia no seu Jornal da Tarde, dia de falar de lançamentos de cinema e também os destaques da agenda cultural na cidade. Quem nos traz essas informações é ele, Matheus Vieira. Cultura e lazer. Olá, André. Olá a todos que acompanham o Jornal da Tarde. Sexta-feira é dia de Boletim Cultural. E eu começo falando sobre cinema. São 2 estreias que chegam a Araraquara dentro do circuito comercial. A primeira delas é Jungle Cruise, nova aventura da Disney ambientada na floresta amazônica. E a outra é o suspense O Tempo, do renomado diretor indiano M. Night Shyamalan. Essas 2 produções aportam nas telonas do Movicon Cinemas. Em Jungle Cruise, no começo do século XX, um capitão de barco viaja com a irmã e o irmão buscando encontrar uma árvore mágica.
Atrapalham a jornada animais selvagens e um aventureiro alemão também engajado na procura. A direção é de Jaume Collet Serra e o longa, como eu já adiantei, se passa na floresta amazônica. Já o filme O Tempo, que conta com Gael Garcia Bernal no papel do protagonista, traz uma família em férias que viaja até uma praia isolada. Esse relaxamento se transforma em um pesadelo quando eles percebem que estão envelhecendo rapidamente. A direção é do indiano M. Night Shyamalan, o mesmo que assinou filmes como O Sexto Sentido e entre outros. Vale dizer que continuam em cartaz no Movicon Cinemas os filmes Um Lugar Silencioso Parte 2, Velozes e Furiosos 9, Space Jam, Viúva Negra e Os Croods Parte 2. Todos os horários você confere acessando essa matéria no portal RCIA. Agora o assunto é teatro. A Prefeitura de Araraquara anunciou que a Semana Luiz Antônio será realizada de 14 a 21 de agosto, com atividades totalmente remotas e gratuitas. A programação contará com parceria do SENAC, da Unesp e do Sesc Araraquara. No cardápio, espetáculos convidados e selecionados, musicais, documentários, workshops e os tradicionais cafés de investigação. Lembrando que todos os detalhes da Semana Luiz Antônio você confere na aba de Cultura do portal RCIA. E lembre-se, domingo é dia de reportagem especial. Não se esqueçam de conferir a capa do nosso caderno cultural. E eu encerro por aqui, Matheus Vieira para o Jornal da Tarde. Obrigado, Matheus. De volta na próxima sexta com mais cultura e lazer, falando de cinema e principalmente da nossa agenda cultural do município. Ponto final, então, em mais uma edição do seu Jornal da Tarde. Obrigado pela audiência, pela companhia, você que nos acompanhou ao longo de toda essa semana. E siga muito bem informado ainda através de nosso portal de notícias ou ainda curtindo e compartilhando e acompanhando as nossas redes sociais. Ouça também a nossa rádio web RCA Brasil pelo portal ou também pelo app para Android. A gente volta a se encontrar na próxima segunda com muito mais informações. Até lá. Você ouviu Jornal da Tarde RCA Brasil. A notícia do jeito que ela é. De segunda a sexta, às 4 da tarde.